Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Charlie e a situação em Westeros tá tão ruim que até a rainha tá tendo que vender pack do pezinho. Fala aí, pessoal, aqui é o Arthur, depois de muito tempo aqui no podcast. E de dragão falante, só a Alicent mesmo. Aí, pessoal, eu sou o Vitor e eu já comecei a pegar os panos para passar para Rhaenyra. Oi, meu nome é Arthur Vale, não sendo confundido com o nosso simpático Arthur Caetano, que também está presente aqui. Eu conheci Game of Thrones através da minha irmã, que também é grande fã da franquia dos livros. Inclusive, beijo para você, Melissa, se você estiver escutando esse podcast. E eu me sinto lisonjeado em poder dizer que eu assisti o primeiro episódio de A Casa do Dragão na noite de estreia, porque, meus amigos, que série, hein? Muito bem, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Não É Uma Cópia, o podcast oficial do Fórum Nerd. Nessa retomada que a gente está fazendo com a volta dos podcasts, está muito legal. Espero que vocês estejam acompanhando. E nessa edição nós vamos comentar a aguardada série A Casa do Dragão, da HBO, que é o primeiro derivado de Game of Thrones, que nos traz de volta a esse mundo de Westeros que todo mundo amou durante muito tempo, odiou depois do final, dividiu corações, mas finalmente estamos de volta e vamos comentar ela depois da vinheta. O que faz aqui, princesa? Vim evitar uma carnificina. Sir Criston, mantenha a princesa em segurança. Cuidado para não assustarem a Syrax, meus lordes. Ela é muito protetora comigo. Bom, pessoal, antes de começar de fato o episódio, só dar aqueles recadinhos básicos de sempre para vocês que acessem o nosso site, o Fórum Nerd. É um site onde a gente posta todo dia notícias, listas, críticas, artigos, sempre cobrindo o melhor e o pior também da cultura pop que a gente tanto gosta. Nós, inclusive, fizemos críticas em textos de todos os episódios de A Casa do Dragão, saindo certinho na segunda-feira, e da temporada final, que também estão tudo aqui no post. A gente debateu, analisou detalhe por detalhe de cada episódio dessa temporada, e a gente com certeza vai fazer isso com a segunda, e faz isso com várias séries diferentes, como séries da Marvel, de Star Wars, enfim. A gente também analisa vários filmes, vários conteúdos legais. Então acesse nosso site, por favor, clique nos anúncios para dar uma divulgação pra gente, por favor, seria bem legal. E também nos sigam nas nossas redes sociais, que é Fórum Nerd no Instagram e no Facebook, e @nerd_fórum no Twitter. A gente tá postando nas nossas redes sociais. Além de divulgar tudo, a gente posta no site, a gente divulga lá nas redes sociais. A gente também produz muito conteúdo exclusivo nessas plataformas, como algumas notícias, curiosidades, artigos. A gente também faz muitos posts para descontrair, com curiosidades, e sempre dar um engajamento geral bem legal. Então sigam a gente lá, por favor, nessas redes sociais. E também o Fórum Nerd tá com o canal no TikTok, né? Veja só, a gente anda postando uns vídeos especiais no YouTube e no TikTok, uns vídeos de curiosidades e indicações, então sigam a gente lá, tá bem legal, tá bom? E por fim, eu quero falar para vocês que a UOL tem um serviço de assinatura, caso vocês não saibam, que é o UOL Play. O serviço tem diversos benefícios, como canais ao vivo, canais de esporte, notícia, de filmes, além de eles dão um mês de HBO Max para quem assinar o serviço. Ou seja, você pode ver A Casa do Dragão, se vocês quiserem, e assinem pelo nosso link que está aqui no post, que a gente, como é parceiro da UOL, a gente ganha uma pequena parcelinha desse dinheiro. Então se informem direitinho lá no nosso post, caso vocês queiram, e assinem por lá, por favor. Bom, sem mais delongas, bora começar o episódio. Bom, Game of Thrones é talvez a série mais popular de todos os tempos, ou uma das séries mais populares de todos os tempos. É a série que adapta os livros do George R.R. Martin, escritor famoso, que são as Crônicas de Fogo e Gelo. É uma série gigantesca, onde ele construiu todo esse universo de fantasia medieval de Westeros, com vários livros derivados, várias famílias, um universo muito rico, que todo mundo adorou. Assim, a série foi um sucesso, lançada no começo da década passada pela HBO, que foi uma super produção, acho que nunca antes vista na história da televisão, com alguns nomes famosos e cenários, efeitos especiais incríveis. E a série durou uns bons anos, né? Teve
8 temporadas, acho que foi encerrado em 2019, se não me engano, e mesmo tendo números incríveis de audiência e conquistando os fãs, teve aquele final agridoce, que um dia talvez a gente comente mais detalhadamente aqui, aquele final que a maioria não gostou, né, vamos ser honestos, as pessoas não... O final foi um final bem cagado, mal escrito, apressado, nem os atores, os produtores, a galera realmente curtiu, mas, né, não teve jeito, foi feito. E com isso, a HBO, para capitalizar em cima, eles não são bobos nem nada, eles anunciaram em 2019 mesmo a primeira série derivada, a primeira série derivada de Game of Thrones, que é House of the Dragon, em inglês, que é uma série que se passa 172 anos antes da Daenerys Targaryen nascer e acompanha o começo da queda da Casa Targaryen, que é a Casa dos Dragões. Uma série que traz, né, uma equipe criativa que trabalhou em Game of Thrones, que é o Miguel Sapochnik, que ele é um diretor bem famoso da franquia de vários episódios premiados, como a Batalha dos Bastardos e a da Longa Noite. Ele volta para o mundo de Game of Thrones como diretor, produtor e co-showrunner junto com Ryan Condon, que é um grande fã da saga, mas até então ele não tinha trabalhado em nada de Game of Thrones e fez somente... E os créditos dele incluem alguns filmes um pouco duvidosos, como Rampage, aquele filme do The Rock lutando com um macacão branco. Mais uma vez The Rock presente no podcast da gente. E com isso, eles começaram a filmar em 2020, 2021, e lançou agora finalmente A Casa do Dragão, primeira temporada, que não sei vocês, mas vocês tinham alguma expectativa pra série, principalmente depois do final de Game of Thrones? Olha, pra começar, como eu falei antes, eu conheci Game of Thrones através da minha irmã. E assim, eu até tentei assistir a série na época que eu estava na escola, no ensino médio, e eu cheguei a assistir as 2 primeiras temporadas completas e um pouquinho da terceira também. Só que por causa dos meus estudos, eu não consegui assim continuar acompanhando a série. E quando eu terminei minhas provas do meu segundo semestre e tudo, eu ainda assim não tive vontade de continuar. Até porque eu também não estava escutando muitas coisas boas sobre as temporadas mais recentes, e isso meio que estava me dando uma desanimada. Mas eu tenho que dizer que, assim, A Casa do Dragão parecia ser uma série boa, e quando eu finalmente assisti, eu me surpreendi positivamente. Eu vi que muita gente fala, não, eu nunca mais vou ver alguma coisa de Game of Thrones, depois desse final, não sei o quê. Mas desde os trailers já mostravam que a série ia ser promissora. Então, eu acho que é também interessante eu falar um pouco sobre quem o Pardi falou, sobre como eu conheci Game of Thrones, né? E eu conheci através dos meus pais, que viam muito a série na época que ela tava lançando. E lá em 2019, eu não tinha visto a série, tipo, eu tinha o quê? 13 anos? 2019? Quando tava lançando... Pra quem não sabe, o Arthur é uma criança, né? A criança do podcast, do site. Acho que é o mais jovem, então ele é bem novinho. Tá, mas nessa época, eu não tinha visto as outras temporadas, só que tava... eu via todo dia com os pais os episódios da 8ª temporada. Foram 6 episódios, mas eu acho que só vi 4, porque os outros últimos 2, eles não liberaram na HBO Max, né? Porque a gente ligava na HBO Max, tava liberada, só que a gente não pagava. HBO Go, né? Na época era HBO Go. HBO Go, isso, desculpa. Mas o HBO, quando tava liberado, a gente via lá. E depois eu vi um pouquinho só da primeira temporada, tipo, os 3 primeiros episódios, só que eu desisti de ver. E na época, eu me lembro de ter achado essa 8ª temporada simplesmente horrível. Eu sabia que a série era popular, só que eu achei muito ruim. Não, e era. Era. Tipo, tudo escuro, dá pra ver nada que a gente via com a luz ligada, tudo escuro. Não dá pra ver nada. Tudo isso que se manteve em alguns episódios aí. Temporada. O Miguel Sapochnik, né? O mesmo diretor. O cara gosta de fazer a parada escura. Mas mesmo com o gosto amargo que a última temporada de Game of Thrones deixou nas nossas bocas, a gente tem que reconhecer que a franquia em si continuou sendo um grande fenômeno. Pois é. Mais ou menos. Nesses últimos anos deu uma caída, mas agora com o Casa do Dragão voltou. Exatamente. Quando eu fui assistir essa temporada, eu era aquele cara que ia achar uma merda. Eu tava muito magoado com esse final aí. E já no primeiro episódio, eu já fiquei... Nossa, foi um pouco na minha cara aqui. Os caras estão mostrando que sabe o que estão fazendo de verdade ali. Sim, sim. Que naquela de... eu não posso gostar, hein? Tava meio que desviando disso. Aí, mas
todos os episódios, eu acho a série, no geral, muito boa. Pra Casa do Dragão, eu tava sem expectativa, não porque eu achei a última temporada de GOT ruim, mas porque eu não tinha visto nada, tá ligado? Eu só via Casa do Dragão, né? Matt Smith, a Millie Alcock, mas eu não sabia nada que ia acontecer. E quando eu cheguei, foi uma surpresa extremamente positiva. Eu adorei a série. Sim, sim. Eu também gostei muito, principalmente eu fui bem impactado com o começo da série. Eu era uma das pessoas que sempre eu não gostei do final de Game of Thrones, obviamente, eu achei uma bosta, mas eu sempre fui um defensor que, cara, foi uma bosta por causa dos produtores. Então, tipo, as coisas novas que eles estão fazendo, eles vão ter um padrão de qualidade e eles não vão rushar, sabe, pra entregar uma parada de qualquer jeito. E tem um detalhe que, essa semana que a gente tá gravando, saiu uma entrevista com o chefe lá da HBO, o Casey Bloys, em que ele fala umas paradas muito interessantes, como essa é o primeiro derivado, o primeiro spin-off que a HBO já produziu. Então eles tinham muita insegurança em fazer isso, só que o que manteve eles fortes e decididos a fazer esse derivado foi que, cara, mesmo com o final de Game of Thrones, as views internas, os dados que eles tinham, a galera ainda tava assistindo Game of Thrones. Não é à toa que Game of Thrones tá sempre lá no top 10 da HBO Max, mais visto no Brasil, na América Latina. Game of Thrones tá lá, né? Sempre teve lá. Então a marca ainda tinha uma força grande que motivou eles a fazerem isso. Então eu sempre fui time 100% Westeros. Vem em mim, George R. R. Martin, eu quero mais esse universo. Eu sou um grande fã de Game of Thrones. Mesmo com o final cagada, eu confio e não fiquei desapontado, eu pessoalmente. Espera só então até lançar a série do Jon Snow. Não. Ó, Você me quebrou todo o meu argumento mesmo. Porra, a série do Jon Snow te fodeu, né? Mas assim, voltando pra Casa do Dragão, né, a série se passa 170 anos antes da Daenerys, e a gente tem o rei Viserys sendo coroado pelo rei Jaehaerys como o novo rei de Westeros, e a gente segue principalmente a filha dele, a Rhaenyra Targaryen, que é uma garota de 14, 15 anos, mais ou menos, no primeiro episódio. Logo, o primeiro episódio já tem todo aquele choque, um episódio bem pra apresentar as peças, né? Apresenta o Daemon, que é o tio dela, o irmão do Viserys, que é o cara que, obviamente, né, quer ser o rei também, que é interpretado por Matt Smith. Tem a tia dela, né? A prima do pai dela, né? Que é a rainha que nunca foi. Enfim, eles apresentam todos esses personagens, né, que vão ser as peças-chave da temporada. Enquanto a mãe da Rhaenyra morre, né, numa cena dando parto pro filho, que acaba morrendo também, junto com ela. Eu fiquei muito agoniado, tipo, na cena do parto da mãe da Rhaenyra. É que assim, eu nunca cheguei no episódio do Casamento Vermelho em Game of Thrones, mas eu lembro que poucas horas antes do episódio sair, o George R. R. Martin tinha uma cena que era do mesmo nível. Tipo, eu não sei se chegou a ser isso aqui, mas tipo, assim, eu comecei a entrar em pânico naquela cena do parto da mãe da Rhaenyra. Tipo, eu lembro que eu tava em pânico mesmo, eu tava até mandando mensagem pra vocês no Instagram, tentando não dar spoiler, porque, pelo amor de Deus, eu não consegui acreditar no que eu tava vendo. E o pior é que essa não é só no primeiro episódio onde cenas assim acontecem, também acontece uma outra vez no meio da temporada e também outras cenas aí que me deixaram assim, eufórico. Dá pra definir um pouco essa temporada também com a Casa dos Partos, né? Porque, pô... Eu ia falar isso. Porra, 3 vezes, nas 3 vezes é agoniante pra caralho pra ver, realmente cara, é uma das cenas mais fortes da franquia, e isso casa com a temática da série, né, com uma das temáticas, que é o lance das personagens femininas e com cara, a vida delas era sempre muito difícil, uma merda, elas tinham que lutar pra conseguir espaço e tudo mais, e ainda tinha esse parto maldito aí que, nossa, pelo amor de Deus, não tem condição. O respeito pelas mulheres cresceu 400% depois disso aí. Que eu não aguento, não. E o cara que faz a árvore genealógica dos Targaryen aí é uma relação. Exatamente, é só filho com irmão, né? Porra. Primo com primo. Não, cara, tio com sobrinha. Porra. Muito caso de casamento avulso. Não, cara, o episódio que ele leva a Rhaenyra, o tio leva a sobrinha pro puteiro, que porra é essa, cara?
É, cara, eu ia falar isso. Foi Essa cena é muito desconfortável, cara. Essa cena é muito desconfortável. Foi muito escroto isso ali. Sim, muito escroto. Tipo, não, e tinha, né, toda uma simbologia, porque o Daemon, ele queria foder a Rhaenyra de todos os jeitos, né? Foder tanto literalmente quanto, né, colocar ela naquela situação, ela ia ser humilhada e ela ia perder a coroa, né? Depois, né, da morte da mãe, eu também só queria, antes de passar pro segundo episódio, eu só queria comentar o primeiro episódio. Tem aquela cena fodástica do duelo, né? Aqueles duelos medievais que eles iam no cavalo e tinha as lanças. Muito bem filmado. O primeiro episódio é do Sapotnik, né? O Miguel Sapotnik. Que milagrosamente dá pra você enxergar o que tá acontecendo. Mas muito foda. Tava conseguindo pegar. Não, é um milagre, né? Conseguir enxergar o que tá acontecendo. É muito bem filmada. Assim, e o primeiro episódio é muito foda porque tem eu escrevi a crítica do primeiro episódio, eu pontuei isso, cara, os figurinos dessa série no geral é uma sacanagem, as armaduras, as roupas deles, sabe, umas roupas todas diferentes e muito bonitas, a armadura do Daemon, que tem o dragão, porra, é muito da hora. Muito bem feito, cara. Essa armadura do Daemon deve ser uma das minhas favoritas, eu acho. Toda a série. Sim. Ele só usa essa armadura no primeiro episódio mesmo, mas tipo, não me batem, mas eu lembro. Mas assim, eu confesso que quando eu vi essa armadura do Daemon pela primeira vez, eu até pensei por um instante que era a Brianna de Tarth, lá da série original. Não, mas assim, não, ele usa no terceiro episódio também. Mas aquele capacete ele só usa no primeiro, né? O capacete aparece no terceiro, mas ele usa mesmo só no primeiro. O que faz aqui, princesa? Vim evitar uma carnificina. Sir Criston, mantenha a princesa em segurança. Cuidado para não assustarem a Syrinx, meus lordes. Ela é muito protetora comigo. Bom, e depois da morte da mãe da Rhaenyra, né, começam os plots de Game of Thrones, né? Porque aí você tem o Otto Hightower, que é o mão do rei, né? Ele começa a arquitetar todo um plano para botar a filha dele pra conhecer o rei, que é uma amiga da Rhaenyra, né? A Alicent Hightower, que é uma adolescente também, pra começar a conversar com o rei, consolar ele e tudo mais, e eventualmente o rei acaba escolhendo ela pra ser a nova rainha, né? Tipo, contradizendo o que a Rhaenyra queria e fudendo tudo, né? Vamos falar a verdade. Que ele queria muito um filho homem, né? Que era o sonho dele era isso, e essa era uma nova forma dele conseguir realizar o sonho, e o cara fudeu tudo, né? Ele acabou com a amizade das duas e colocou todo o reino, né? Uma coisa que vai repercutir pelo resto da série, que é a Alicent. Foi um pouco estranho, né? Eu gosto do personagem dela, mas pô, ele só esperou até a última chance, a filha dele tava ali, pronta pra ser rainha já. Sim. Foi essa sacanagem ali com a garota ali, que ela tá... Depois que ela nomeou ela como a herdeira, ele ainda manteve ela como copeira ali, servindo ele. Eu achei, pô... Então, ele nomeou ela como herdeira, ele tinha que sossegar e deixar ela ser rainha, né, pô? Vai ser muito melhor. Pô, mas aí já tava fudendo tudo, Charlie. Porque ela também tinha esse... nem até série, né? O que eu acho que é engraçado que o que tinha entre a Alicent e a Rhaenyra antes da Alicent se casar com o Viserys, eu não sei se era só amizade não, hein? Porque tinha umas cenas que eu achei meio suspeito. Não, sim, eles deixam lá uma amizade meio interesse romântico e tudo mais, mas mesmo assim, né, o Viserys com essa escolha acaba destruindo isso, né, e aí no segundo episódio a gente também tem toda a treta com o Daemon, né, que o Daemon, por conta dos comentários maldosos dele sobre o filho morto do Viserys, ele manda o Daemon catar coquinho, né. Pra puta que pariu, Daemon. O Daemon fica boladaço e rouba o ovo do dragão, né? E tem, porra, mó treta, tem que ir pra pedra do dragão. É horrível se falar. Com o ovo, aí eles têm que resgatar o ovo, enfim. Cara, o Daemon, inclusive, vamos falar um pouco dele aqui. Cara, é um dos personagens mais da hora dessa série. Verdade. Sim. Também acho. Sim, o Daemon, a internet romantizou o Daemon de uma forma incrível, né, tipo, que assim, ele não é um monstro, ele ama a Rhaenyra, ama os filhos e tal, mas, pô, o cara matou a esposa, o cara é o cara que é o criou, né, ele não vale nada também. Não, mas a internet adora romantizar. A internet adora romantizar cara babaca mesmo. Ele é um pouco narcisista também. Sim, acho que ele deve acreditar que ele que deve ser o que lidera sempre ali, deve ser o rei. Eu não gostava muito do irmão,
que ele era muito pacífico ali. Sim, o Daemon, tanto é que o Daemon ele enforca a Rhaenyra no final, porque ele fica puto que o Viserys não contou pra ele o negócio lá a canção do Gelo e Fogo, né? Que é a canção do Conquistador, tá? O sonho do Conquistador. De um Aegon que vai ser rei e vai unificar os 7 reinos, né? Isso. Assim, quando eu comecei a assistir a série, eu achei que o Daemon ia ser o personagem mais detestável da série, mas muito pelo contrário, eu acho que ele teve lá seus momentos, ele brilhou bastante na série, mas também tem esses problemas que vocês citaram, que ele é uma pessoa bem problemática, e também não é certo romantizar uma pessoa dessas, mas eu só digo uma coisa, porque até o comecinho do ano, eu, sinceramente, desculpa querer citar filme ruim aqui, mas eu, honestamente, eu tava sentindo pena do Matt Smith por causa de Morbius, porque em Morbius eu nem sequer tive pena do personagem dele, eu tive pena foi do próprio ator por ele ter aceitado fazer esse filme. Então eu fico muito feliz em ver ele dar essa subida na carreira e fazer um negócio tão bom quanto A Casa do Dragão. Sim, não, o Matt Smith renasceu, porque, pô, o cara foi humilhado com aquele filme do Morbius, esse Morbin Time, e aí o cara conseguiu, né? Agora tem um personagem foda. O Matt Smith, quando ele foi fazer Morbius, ele tava precisando de uma grana extra só. É o famoso reformar o banheiro, Mas vamos né? parar de falar de Morbius, vamos continuar com a Casa do Dragão, né? Vamos parar de falar de Não, Vampiro, vamos continuar com a Casa do Dragão. Sim, foda-se Morbius, filme horrível. A gente não pode romantizar o Daemon, mas o Daemon é um personagem muito da hora, a gente pode gostar dele, a gente pode reconhecer os problemas dele, né? Mas ele é um personagem muito legal. Inclusive, ele é o personagem favorito de toda a saga Game of Thrones, tudo que o Martin fez. Ele já falou que o Daemon é o personagem favorito dele, né? Um personagem que opera essa área cinzenta e tudo mais. Então, é um personagem de fato muito legal, e o Matt Smith tá incrível. Assim, as fotos de set, quando saíram, eram meio estranhas dele com essa peruca. Mas na série fica legal. Ficou bom, ficou bom. Não, mas você tem que levar em conta, tipo, no terceiro episódio mesmo, ele aparece pouco, mas ele é sensacional com aquelas cenas de ação onde ele aparece e tudo. E engraçado que tem aquela cena onde ele recebe a carta do Viserys, meu querido irmão, nós estamos mandando uma frota pra lhe ajudar e tudo, e daí como ele interpreta a carta como se fosse tipo, tu não consegue nada, meu irmão, e ele vai lá e mata o engorda caranguejo sozinho. Sim, ele fica puto, né? E é uma, inclusive, sequência foda. Não, mas essa cena de ação das Stepstones, eu acho que são algumas das melhores da série, não só de ação, mas tipo, toda a sequência é muito boa do Daemon lá, saindo matando geral. E sem falar uma palavra, né? Ele não fala uma palavra nesse episódio inteiro. Também tem isso, foi muito massa. Eu não acho que ele ficou com raiva do irmão, porque eu acho que quando ele decidiu ir atrás do engorda caranguejo lá, ele tava... É que nem ele fala no primeiro episódio, eu acho. Que ele fala lá, ele tá falando do Otto Hightower, que o Otto Hightower é o segundo filho de uma casa nobre e que tudo que ele quiser ter, ele vai ter que tomar. E ele não deixa de estar falando dele mesmo. E quando o Viserys manda a frota para ajudar ele vai sentir como se ele estivesse perdendo aquilo que ele ia tomar, porque a vitória seria do Viserys e não do Daemon. Exatamente. Ele queria se provar, né? Provar que ele era Isso. capaz. Porque, inclusive, você falou desse negócio dos segundos filhos, e isso é uma das grandes temáticas da série, é que tudo é causado no fim por conta dos segundos filhos. Você tem o Daemon, tem o Otto, que tudo isso aqui só acontece por causa do Otto, né? Porque ele quer botar... Ele não é o segundo filho, né? Ele sempre foi o segundo no poder. Ele quer botar o neto dele no poder, né? O neto e a filha. Então, tudo isso acontece dele. O Matt Smith, né? O Daemon é o segundo filho. Você tem os filhos da Rhaenyra, o menino que morre no último episódio é o segundo filho. O Aemond é o segundo filho. O Aemond e o Luke. Interessante. O Aemond e o Luke. O Aegon é o próprio Aegon, né? É o segundo filho. O Aemond, como você falou. Pensando nessa perspectiva, né? Porque tanto o Aegon quanto o Aemond são os segundo filhos. Sim. Pô, a Alicent é segunda filha também. Porque tem o filho do Otto Hightower, que é o... que aparece no começo do primeiro episódio, né? Que o Daemon, né, derruba ele do cavalo e tudo mais. E tem o Larry. Sim, o Larry, é verdade. Então tem toda a temática dos segundos filhos querendo, né, o poder e tendo o protagonismo. Também que vocês citaram, né, o engorda caranguejos. Isso é uma das coisas que eu fiquei mais bolado, porque, pô, um design foda pra caralho, um personagem mó interessante, mó legal, e ele morre off-screen. Porra, que merda, hein? Deve ter cortado a cena, não é possível. Eles devem ter filmado, acho que eles viram, ficou uma merda, não vamos mostrar, não. Corta do episódio.
Cortou meio irregular, cortou o cara meio que na diagonal. Aham, Não, sim. de cortar a cabeça, o Damon entende. Sim, É. então. O que faz aqui, princesa? Vim evitar uma carnificina. Sir Criston, mantenha a princesa em segurança. Cuidado para não assustarem a Syrinx, meus lordes. Ela é muito protetora comigo. Aí o terceiro episódio acaba com essa guerra, né? Com o Daemon e o Sir Corlys Velaryon, né? O Serpente do Mar, que é um dos personagens mais maneiros dessa série. Puta que pariu. Porra, tipo, maneiríssimo mesmo. É Chad demais. O Collins e a Rain são provavelmente os personagens mais simpáticos de toda a série. A Rhaenys, eu achei que ela tava de boa ali no final, não tava não? Sei lá, parecia que ela só tava ali, tô aqui. A Rhaenys é uma personagem que eu acho que até metade da série ela não faz nada. Né? A rainha que nunca foi. Ela só faz caras e bocas e cara de sarcasmo. Mas é uma personagem. No episódio 9, ela fez nada, É. né? Porque Não. Depois ela até toma umas ações. A gente vai discutir esse episódio 9, que foi uma das polêmicas da série. Mas é uma personagem que eu gostei dela, mas até metade eu achei que ela não tinha muita presença. Agora o Corlys é Chad, um dos melhores personagens. Tá junto com o Daemon nessa guerra pra vencer o Engorda Caranguejo, que é um grupo de piratas financiados por umas cidades lá, que estão tomando as praias de Westeros. Eles vencem a guerra, certo? Nesse meio tempo, a Rhaenyra, né, já tem todo um time jump, e a Rhaenyra, né, a Alicent já casou com a O Rhaenyra, né, o Viserys. Viserys. Ele já tem, acho que O Aegon filho já. já nasceu, né? O Aegon É, já o Aegon nasceu, já. e a menina lá, a Visenya, já tá no... Visenya, né, acho que é o nome dela. Já tá na barriga da Alicent. A Rhaenyra tá atrás de um pretendente, né, vai se casar com ela. Né, a ordem do rei, né, ela que é herdeira, precisa se casar com alguém. E a gente chega no quarto episódio, que é um episódio bem legal, mas que é muito estranho. Não, mas que é o Charles, episódio eu acho que a gente tem que voltar em uma coisa aí. Tem que O quê? voltar Eu em uma deixei coisa passar- aí. eu deixei passar o quê? O personagem mais cuzão. Não, o segundo. Não sei. Eu não sei, mas ele é um dos personagens mais cuzões de A Casa do Dragão. Coringa? Tem que falar dele. Você vai falar do Coringa? Você quer falar do grande Coringa da Casa do Dragão, Não, eu que é quero o falar- Christian Cole? É o do. Exatamente, o Incel de Westeros. Não, pra Sim, mim ele cara, é o Christian personagem mais sacana da série. O Sim. puta plot twist, ele é o mais sacana. Tipo, não fale bem deste personagem na minha presença porque eu não irei permitir. é o personagem Cara. mais odiado que eu já vi Sim. na história, meu Deus. Não, o Christian Cole, ele tem um arco tem um arco de redenção, né? Ele tem um arco de desredenção, porque, pelo amor de Deus, é o cara que você começa gostando dele, pô, Christian Cole, cara bonito, cara legal, cavaleiro, né? O cara que sabe lutar. E ele termina 100% coronga, né? Coringado. O charada do filme de Batman em céu, morte a Rhaenyra, morte às rainhas, né? Porra, personagem realmente detestável. Não, mas o charada do Paldão não consegue mais mulher que esse Christian Cole aí. E tipo, posso falar uma verdade? Posso falar uma verdade aqui? Pode. No primeiro episódio, antes de todo esse bagulho, eu gostei pra caramba da cena que o Cole deu um pau no Daemon, que eu achava, antes do tipo, episódio Todo 4, mundo eu achava gostou. o Daemon o Daemon mó cuzão, isso aí mesmo. Aí então, o jogo virou, porque eu também gostava muito da Alicent, antes dela se casar com o Viserys. Gostava muito dela. Uhum. Aí, né, quando acontece o que acontece, toda a série, nem precisa falar. Começar a odiar ela. Não, exatamente. Você começa gostando dos dois. O Christian Cole, cada segundo que ele passa vivo um bebê panda morre. O personagem tem que morrer o mais rápido possível. Porra, pelo amor de Deus. Inclusive, eu nem lembrava desse personagem dos livros, né? Eu não cheguei a ler os livros, mas eu tinha um grande conhecimento de Game of Thrones. Eu via muitos vídeos, gringos principalmente. Então, eu meio que, inclusive, eu já sei como essa história termina, né? Eu sei o que acontece com cada personagem, mas o Christian Cole é um personagem que eu não lembrava direito dele. Mas, assim, inclusive o ator, assim, a gente tava falando do personagem, mas o personagem em si, ele é muito bom. É um personagem completamente odiável e o ator faz um trabalho muito bom. O Fabien alguma coisa. O que me deixa puto, esse cara, ele é um assassino, tipo, e ele continua trabalhando com o emprego dele lá. Sim, cara, ele mata quem ele quer, ninguém faz nada. O Joffrey, que é o namorado do Laenor, né? Na frente de todo mundo, ele tá depois no próximo episódio. Tudo legalzinho. Exatamente. Não, ele mata o velho lá. Até que na hora os caras estavam dando um golpe, né? Um golpe de estado. Mas ele mata o velho lá, o da Casa da Moeda. Pô, o velhinho mandando
a braba, mandando as verdades, o cara vai lá e mata ele. Pelo menos, cara, o Christian Cole realmente não. O cara faz o que ele quer e ninguém faz nada. Né? Não tinha corregedoria em Westeros. E se você parar pra pensar, tudo isso fica ainda mais ridículo quando você percebe que ele só é revoltado assim porque a Rhaenyra não quis ficar com ele. Ele chamou a Rhaenyra, a rainha, a herdeira. Não, vamos fugir, vamos viver no campo, plantar laranja, né, viver da natureza. Eu falei assim, meu amigo, porra é essa, cara? Eu falei, claro que não, né? E aí ele ficou 200% Coringa, né? O Coringa do Joaquin Phoenix, né? Então, tipo, o cara realmente embora ele tinha uma intenção boa, ele criou esse ódio pela Rhaenyra e começou a fazer um monte de merda. O que faz aqui, princesa? Vim evitar uma carnificina. Sir Criston, mantenha a princesa em segurança. Cuidado para não assustarem a Syrinx, meus lords. Ela é muito protetora comigo. Mas assim, deixando o Christian Cole de lado um pouco, por favor, né, a gente chega no episódio, o famigerado episódio do bordel, que o Daemon leva a Rhaenyra pro bordel. Que assim, cara, esse episódio foi um pouco difícil de ver, porque, sério, o tio levar a sobrinha, é onde eles se beijam, né, e começa a ter esse relacionamento deles, ao mesmo tempo que a Rhaenyra acaba sendo obrigada a se casar com o Leonor, que é o primo dela, né? Tem isso, né? Tipo, que é o filho do Corlys com a rainha que nunca foi. Esse episódio é talvez um dos que eu menos gostei da série. Mas é interessante você citar logo esse episódio aí em particular, porque um fato interessante sobre ele é que ele foi dirigido pela Clary Kinner, que é a primeira mulher em 8 anos a dirigir um episódio da franquia Game of Thrones desde a Michelle MacLean. Se eu não me engano, ela dirigiu a maioria dos episódios da 3ª temporada. Ela dirige bem, tudo bem que o episódio 5, que é o episódio do casamento, é um episódio que eu acho muito bom. Mas, no geral, esse foi um dos que eu menos curti. Sim, eu gostei principalmente de mostrar Porto Real, mas não gostei tanto. O episódio 4 eu gosto muito da cena de abertura, que é cada um pretendente de cada casa indo lá na Rhaenyra e ela não dando bola pra nenhum deles. Aí chega o garotinho lá, tipo, devia ter o que, 10 anos, né? Aí o maluco da outra casa começa a zoar ele, vai lá e mata o cara. Essa cena é muito boa. Esse moleque é foda. Porra, se eu fosse Rhaenyra, eu casava com ele. Por que o Jon Snow que vai ganhar derivado? Eu quero derivado desse moleque aí. Sim. Esse moleque aí partia pra guerra, pô. Se eu fosse Rhaenyra, eu casava com ele na hora. Muito boa essa cena. Eu cena. quero saber onde é que ele foi depois. Teve que parar depois do Time Jump. Não, tem um spin-off desse menino. O HBO, faz aí a série derivada do menino aí. Pô, muito bom. É isso, tipo, se eu não me engano, as casas desse, né, do menininho e do cara que ele matou, né, os Blackwoods e os Breaking, se não me engano, eles têm uma rivalidade longa. Aí faz sentido, né? O cara vai lá, mete a faca nele, mete a espadada. Não, assim, o negócio das casas aqui, Game of Thrones tinha várias, né? Tinha os Tully, os Lannisters e tal. Mas, cara, casas em Game of Thrones são, tipo assim, dezenas, muitas casas. Assim, então, o próprio Game of Thrones tem várias casas que nunca foram citadas. E que estão sendo citadas aqui na Casa do Dragão, né? Que são várias casas. Então, é bem legal essa expansão da mitologia do universo do Martin. E tem o 5º episódio, que é o episódio do casamento. Como sempre, se você mora em Westeros, não vá a um casamento que vai dar merda. Né? O casamento da Rhaenyra e do Laenor, os dois, né, fazem um pacto. Né? O Laenor, que é um personagem que revela que ele é gay, mas ele faz um pacto com a Rhaenyra, onde eles vão casar, mas cada um vai fazer o que quer, né? Tipo, vai se relacionar com quem quiser, em segredo, obviamente, e eles vão ter esse pacto de amizade. Ter uma rainha e decidir bom pros dois lados. Sim, não, e assim, toda a cena do casamento, vocês gostaram? Achei muito, cara, deles dançando, o cenário, as casas, muito bonito, e termina com o Christian Cole, né, matando o namorado do Laenor. Isso aí foi meio esquisito. Sim, foi mesmo. Foi do nada, assim. Nada aconteceu assim, com o cara, esse é o problema. É porque ele ameaçou o Christian Cole, né? Não, ele meteu um tipo, eu sei que você e a rainha, né, vocês estão juntos, né, deu um sentido assim, o Christian Cole coringou, né, ficou maluco, matou o cara. Pô, foi zoado, não tá acontecendo nada com ele, né? Ele continuou, a rainha protegeu ele, mas mesmo assim, né, devia ter tido alguma punição severa, né? Aparentemente ele pode matar quem ele quiser mesmo, né? Sem consequência. Tem carta branca. Isso aí foi zoado, mas assim, o casamento é legal,
é o Daemon Sher causando, né? O Daemon, é nesse episódio, inclusive, que o Daemon mata a esposa dele, que ele não gostava dela, ele mata jogando o cavalo e quebrando o pescoço dela. É uma cena bem forte, inclusive, que ele quer casar com a Rhaenyra. E aí tem o 6º episódio. A gente chega no 6º e no 7º episódios, que é quando tem a troca das atrizes, que tem lá o time jump maior. Troca as atrizes da Rhaenyra e da Alicent, né? Tem as crianças delas. Aí chega a Emma Darcy e a Olivia Cook nos papéis principais. E a gente tem aquela abertura insana do Miguel Sapochnik, aquele filme, aquele plano de sequência da Rhaenyra, que acabou de parir o 3º filho dela e tem que levar o filho pra rainha, né? Meio sangrando e tudo mais, atravessando o castelo. Acho que esse foi o único parto que deu certo em toda a série. Sim. Teve os da Alicent, né? Só que não mostrou. Essa cena no início é muito bem feita e a atriz tá. Eu gosto mais da atriz. Não que eu não goste da atriz que faz a Rhaenyra jovem, mas eu acho que a que faz a mais velha manda muito bem. Uhum, sim. Olha, eu penso um pouquinho do contrário, porque, tipo, eu gosto da Emma Darcy como a Rhaenyra adulta, mas eu realmente gostava da Millie Alcock quando eu comecei a assistir a série. Eu concordo com o Parge. Mas tipo, é muito bom como todo o cast é acertado, tá ligado? Tanto pra elas jovens, aí muda, aí, tipo, a qualidade é a mesma, as atrizes são muito boas. Eu, pra dividir aqui, eu vou concordar mais com o Victor. Eu adoro a Millie, acho que ela mandou muito bem, inclusive era dúvida da internet, tipo, pô, vamos trocar a atriz, todo mundo tá gostando dela. Como é que vai ficar agora a atriz da Rhaenyra? Será que ela vai mandar tão bem, não sei o quê? E eu acho que a Emma Darcy maravilhosa, assim, igualzinhas, assim, igual a outra. Como falaram, o casting foi perfeito. E eu prefiro a Emma Darcy, eu acho que ela segura muito bem as pontas e faz um trabalho excelente. Não, eu vou falar da Alice também agora, que vai de... Deixa eu procurar a atriz aqui, que eu esqueci o nome da atriz, mas jovem que também manda bem pra caramba. A atriz jovem é que fez a Diana no Mulher Maravilha criança, né? Não lembro o nome dela agora também, mas ela manda muito bem. E a Olivia Cook, né? Querida Olivia Cook, maravilhosa. É uma atriz que fez um monte de filme, um monte de série. É uma excelente Emily atriz Carey. aqui. Emily Carey é o nome... Isso, da jovem Alicent. E a Olivia Cook manda bem demais, excelente, assim. É uma das melhores atuações assim, da série fácil. Olha que isso é uma competição forte. E ela manda muito bem, muito bem. Da Alicent jovem e a mais velha, as atrizes são iguais. Eu nem notei que mudaram. Sim, não. As duas e da Rhaenyra também é idêntico, assim, no caso. Essa é uma das melhores coisas dessa série, é como cada departamento mandou muito bem, sabe? Não é só os efeitos, a direção. Cara, a galera que fez o cast tá perfeito, assim. Como você falou, a da Alicent é igualzinha, né? A Emily e a Olivia. Então, de parabéns. E nós somos apresentados, né? O Viserys tá quase... já tá velho, todo ferrado. E nós somos apresentados as crianças, né? O elenco infantil, que são os 3 filhos da Alicent, que já estão um pouco mais velhos, né? O Aegon, né? O Aemon e tudo mais. E os filhos da Rhaenyra, que é o grande plot, talvez, da temporada, que são, né, os filhos bastardos dela. Com Howard Strong. Isso, com o Harry Strong, né? Porque ela não tem relação com o Leonor, né? Por motivos óbvios. Então, ela teve os filhos com o Harry Strong, que é um personagem... Teu Parse comentou, né? Que não lembrava dele, isso aqui. Ele é um personagem que tá desde o começo, assim, aparecendo. Né, desde os primeiros episódios. Mas ele é um personagem que passou super despercebido mesmo. Exatamente. Mais ou menos, assim, tipo, o pai deles, que é o novo mão do rei, né? O Sir Strong, que inclusive é um dos poucos caras lúcidos nessa série. O cara é realmente inteligente e tudo mais, que de fato tá tentando fazer o trabalho dele. Ele cita, né, o Harry Strong num episódio lá, fala que o filho dele é o mais forte, o cavaleiro mais forte de Westeros, é verdade. E ele aparece, não sei se vocês vão lembrar, no 4º episódio, quando a Rhaenyra tá brincando lá com o Matt Smith e ela tá fugindo, né, tá saindo correndo pela cidade dele, e ela tromba num cavaleiro, né. Esse cavaleiro é o Harry Strong, né, que é tipo, aí ele olha assim, princesa, não sei o quê. Aí assim, ainda bem que você trombou comigo, né, que eu vou deixar essa passar, não sei o quê. Então você vê que eles vão construindo desde lá a relação dos dois, bem sutilmente, e aqui, né, ele aparece, de fato, tem relacionamento com ele é o guarda da patrulha da cidade, que era antes do posto do Daemon, né, eles têm os 3 filhos, né,
E esse elenco infantil, vocês gostaram dos personagens? Acharam que essa salto no tempo foi ruim, isso aqui? Olha, eu lembro que eu achava engraçado que dos filhos da Alicent, eu lembro que depois que o Aemond, Aemond não. Qual era o nome do primeiro filme, do primeiro filho da Alicent com o Viserys mesmo? O Aegon, ele o mesmo. cara que bate É o punheta usurpador. na janela. É o usurpador. Eu lembro que o pessoal já tava chamando o bebê Aegon de anticristo quando ele apareceu nas imagens promocionais do episódio 3. Uhum. Não, mas se prepara que o Aegon, cara, vai ser um dos personagens mais odiados de Game of Thrones. Mas, tipo, por enquanto, eu tô odiando mesmo o Aemond, porque, pelo amor de Deus, eu criei um ódio profundo por esse personagem no final da primeira temporada, que tanto que uma das primeiras coisas que eu fiz, depois que eu terminei o último episódio de A Casa do Dragão, foi ir lá no Twitter, e daí eu peguei uma foto do Aemond, esse maldito caolho aí, e eu cliquei, morre, até o Twitter não me deixa mais, até o teclado limitar aí meu direito de digitação. Que isso, o Aemond é um personagem maneiríssimo, cara. Cara, Concordo com o Vitor. Ele é um dos meus personagens favoritos em toda a série. Sim. Porra, ele parece que saiu de um RPG, porra. O visual iradíssimo dele adulto. É muito da hora. Inclusive, mas fica maneiro com tapa-olho até eu fico. Olha, não sei não. Eu nem ia ficar maneiro com tapa-olho. É pra poucos, hein. Tapa-olho e Safira. Não, e assim, o Aemond de criança, né, o ator, cara, o elenco infantil é incrível também. Tipo, essa outra parada aqui, os caras acertam muito no escolha do elenco. E dá até pena, né, porque o moleque não tem dragão e ele sofre bullying do irmão e dos primos, né, por causa disso. Sobrinhos, no caso. Ele me lembrou um pouco do Draco Malfoy. Não, o Draco Malfoy, acho que talvez o Aegon lembre um pouco mais ele do que o Aemond, não é? É porque quando ele chega no final ali, ele pega... Não, assim, ele lembra mesmo o Malfoy, mas o Aemond é por causa mais da questão da arrogância, né? Porque o Aemond no começo ele não é arrogante, né? Ele começa a ficar arrogante daquele jeito quando ele consegue o dragão, né? Que aí tem todo o plot da morte da Lena, né? Que a Lena a gente descobre que é a filha do Serpente do Mar e ela casa com o Daemon. Ela casa com o Daemon. Eles têm acho que 2 filhas, né? E ela morre, mais uma cena de parto. A gente esqueceu disso, né? Mas ela vai ter um filho novo com ele, só que acaba dando merda. Ela sabe que vai morrer, né? Que a gente não vai dar nem pra salvar a criança. E aí ela vai pra Vhagar, que é a dragoa dela, que é a maior dragoa. É a mais velha também, se não me engano. Sim, a mais velha. Ela era a dragoa da irmã / esposa do Conquistador. Né? Ou seja, tem uns 200 anos de vida. É a Visenya, né? Velha e gigante. Isso, ela que é a Visenya, né? Que eu confundi. E aí, né, quando ela morre, o dragão, a Vhagar, fica sem um montador. E o moleque vai lá, né, no 7º episódio, aproveita isso e clama ela, né? E ele consegue clamar ela, tem aquela cena maravilhosa dele domando ela, voando com ela, muito boa, né? Que antecede a cena horrível no escuro que a gente comentou, que não dá pra enxergar nada, que é do... É o que eu ia falar, a cena seria mais maravilhosa se eu conseguisse enxergar. Não, essa cena tem que dar pra enxergar. Agora, o que não dá pra enxergar é a do Daemon com a Rhaenyra, né? Que tipo, porra, só dá pra ler a legenda. É o que eu fiquei meio esquisito, porque eu achei que ele tinha visto eles dois juntos. Eu não tava conseguindo enxergar direito. Sim, eu também pensei isso. Eu também achei. Deu a entender isso, mas no final ele tava enxergando, tava olhando a Vhagar, né? Dormindo. Ele doma ela, e aí tem a rinha de criança, né? Depois que as filhas da Lena ficam bravas, que ele doma a Vhagar. E aí junta as 2 filhas dela com os 2 filhos. É mais os 2 bastardinhos. Da Rhaenyra, e os 4 saem na porrada com ele, uma cena muito boa. Eles cortam o olho dele, né? Nessa hora da rinha de criança aí, eu tava fazendo apostas já de quem ia vencer. Não, mas o bizarro foi o que aconteceu logo depois que o Aemond perde o olho, que a louca da Alicent até tenta arrancar o olho do Lucerys, porque você sabe, né? Olho por olho, dente por dente. Sim, não, essa cena é iradíssima, é uma das melhores cenas da série, que tem toda essa tensão, e ela manda o Criston Cole arrancar o olho do menino. Aí o Criston Cole fala assim, sim, né? Tipo, ele arruma a espada e vai aí o Daemon para ele. Nossa, muito boa, sabe? Não, mas vocês esqueceram da melhor cena do episódio. Vocês esqueceram da melhor cena do episódio. Sabe qual é? Qual?
que o Otto vai lá e dá um puta chutão no Aegon que tá dormindo bêbado na escada. Ah, sim. O Otto que voltou a ser Mano Rei, né? Depois que Depois que que teve isso, né? eu acho- O Harry Strong morre, né? Que tem todo o lance que eles matam ele, né? Ele e o pai. Nossa, você não diz a Alice pede pro Cole arrancar o olho, ele fala que não vai, não. Depois que, quando elas começam a brigar, que ele vai tentar impedir. Uhum. É verdade, né? Inicialmente ele meio que fala não, mas aí quando ela vai pra cima, ele vai pra cima também, né? É verdade. O que faz aqui, princesa? Vim evitar uma carnificina. Sir Criston, mantenha a princesa em segurança. Cuidado pra não assustarem a Syrinx, meus lordes. Ela é muito protetora comigo. A gente também não comentou, mas os Strongs morrem, né? O Harry e o Mão do Rei lá, o antes. Tudo orquestrado pelo próprio filho dele, né? O Larry Strong, né? O carinha que era o Manco, Manco. né? Que fica com a bengala. E ele agora assumiu esse posto e ele é um dos caras que tá apoiando a Alicent nessa conspiração pra tomar o trono. É o Larry do pé. Vou chamar ele assim, Larry do pé agora. Tinha o Mindinho antes e agora é o Dedinho, né? O cara que tá manipulando tudo. O Tá, cara mas- que tá manipulando tudo. Mas E voltando no Strong também, né? Agora que a gente falou do Larrys. Né, que tinha falado, Charlie. A construção da relação da Rhaenyra com o Harry, né? Foi sendo sutil. Mas pelo menos pra mim, que é uma das críticas que eu tenho à série, foi sutil demais. E é por causa dos time skips, né? Porque tem que ter os time skips, né? Pra poder ir pulando tempo por tempo. Não pode ficar, tipo, uma temporada em um período, uma temporada, porque vai ficar muita coisa. Só que mesmo assim eu fiquei meio incomodado em alguns momentos da série ter que ir pulando e deixando algumas coisas pra trás. Tipo o próprio Harry, que, tipo, quando ele já aparece antes, né? Que nem tu falou. Só que quando ele começa a ter um maior destaque, né? Por causa desse negócio das bastardices dos filhos da Rhaenyra, ele morre no mesmo episódio. Ele e o pai dele. Não, eu concordo com o Arthur, eu fiquei super confuso nesse episódio aí. esses time skips, eles são, assim, eles são necessários, sabe? Mas eu acho que realmente aí falta essa construção de personagem, né? Tipo, podia ter tido um episódio extra, tipo, que focava um pouquinho mais nele, na relação dele da Rhaenyra, né? Realmente faltou um pouco de construção. Pois é, tanto que na hora que eles só falam que ele é o guerreiro mais forte de Westeros, mas a gente meio que não vê muito disso. Só tem uma cena no casamento, né, que o pai, na hora que tá vindo aquele alvoroço, né, ele fala, né, o pai, o Strong, fala, tipo, acena a cabeça pra ele sai, né, tipo, derrubando todo mundo, né, empurrando, assim, e salva a Rhaenyra, mas realmente, tipo, podia ter tido um outro duelo e mostrando que ele é realmente brabão, né, o fodão, mas faltou isso mesmo. Terminando, o sétimo episódio acaba com toda essa confusão, né, o filho caolho, eles armam um golpe, assim, juntos eles fazem uma armação pro Lenor fingir a morte dele, e assim, possibilitando que a Rhaenyra case com o Daemon, né, os dois se casam, e tem mais um time skip de alguns anos, onde a gente vai pro episódio 8, que é eles voltando pra Porto Real, Viserys tá o pau da rabiola, né, toda uma maquiagem, tudo fraco, definhando, e eles querem, né, toda uma questão que eles querem que o Serpente do Mar, ele acaba sofrendo um ferimento e fica impossibilitado. E eles querem que o filho deles, o Lucerys, que é o segundo, que segundo o próprio Serpente do Mar, ia herdar toda a frota deles, né, Driftmark. É isso que eu falo, nesse episódio tem essa construçãozinha, né? Porque também o Luke começa. Tanto o Luke quanto o Jace começam a se aproximar, né, das primas deles, né? As filhas do Daemon com a Laena. Uhum. Aí tem toda essa construção, né? Do Corlys indo lá, abaixando o Luke, falando que ele vai ser o herdeiro de tudo aquilo que ele tem ali. Sim. Essa construçãozinha é legal. E aí, né, eles vão. Aí tem toda essa cena deles encontrando com o Viserys e tal. Eu acho que já passou da hora, porque a gente já comentou de praticamente quase todos os personagens da Casa do Dragão, mas a gente ainda não falou de um dos mais importantes, que é o Viserys. Isso que eu falo agora, tá pensando nisso agora, parça. A gente não falou dos Exatamente. Viserys ainda direito. É que o Viserys, no momento dele brilhar, é esse episódio, né? Exatamente. Que talvez, assim, talvez é o melhor, pra mim é o meu episódio favorito. Melhor. Eu acho que é o melhor. Sim, Eu o também cara acho. é incrível. Vamos começar falando um pouco do personagem do Viserys em si. Tipo, na minha opinião, quando a série começou, ele estava sendo retratado de uma maneira fraca. Ele estava, na minha opinião, sendo um rei fraco.
porque eu tava constantemente vendo outros personagens tentando manipular ele, e ele parece alguém, assim, bem fácil de se conseguir vantagem. Ele até tentou ter os seus momentos, mas ele estava constantemente sendo manipulado, e eu acho que isso meio que me fez questionar toda a imponência que esse personagem podia ter como governante de King's Landing e tal, e também teve a questão da doença dele, porque, tipo, ele tava lá virando aquela lombriga do episódio do Bob Esponja do chocolate. Aquilo lá, aos Então, poucos. esse negócio da doença é interessante porque ele se corta no Trono de Ferro, né? Que o Trono de Ferro são as espadas, né? E tem todo um lance nos livros que falam que os reis que se cortam no trono, eles são duas coisas. Eles são fracos, né? Dito que eles são fracos e que isso traz um mau agouro, né? É, tipo, acaba trazendo um monte de problema pra ele, né? Faltou a vacina de tétano aí, então, né? Na época não tinha, né? Tinha os verminhos, né? Que ele colocava na mão. Mas e o que eu achei impressionante mesmo, a partir do 8º episódio, que eu concordo, é um dos melhores episódios da série, é um episódio fantástico, porque, tipo, caraca, se você parar pra pensar, os momentos mais vulneráveis desse personagem, onde ele tá mais fisicamente vulnerável, são os momentos mais fortes dele, do Viserys, porque você vê ele lá, todo acabado, ele parece que ele tá velho, mas ele não tá, ele ainda deve ter o quê? Uns 30, 40 anos, mas ele parece que já tem 80, ou mais de 100 anos, e aquela cena fantástica dele tentando, usando todas as forças que ele tem, só pra tentar chegar ao trono, e ele quase não consegue lá, e também, pelo amor de Deus, eu acho que o personagem do Viserys não é só crédito do Paddy Considine, que faz um trabalho excelente nesse 8º episódio em termos de atuação, eu acho que inclusive até merece um Emmy a performance dele, mas também é um destaque que merece ser dado à equipe de produção em si, porque, tipo, não só teve a maquiagem que fez ele ficar todo deformado, /velho e tal, como também teve os efeitos especiais, tipo, porque quando eu olhei o Viserys naquele estado, eu fiquei me perguntando, caraca, como é que eles fizeram ele ficar magricela desse jeito com maquiagem? Não, compara, por exemplo, com o Adão Negro que a gente comentou, o The Rock magro lá, o filme não funciona. Aqui funciona pra caralho, tá ligado? Eu acho que também se deve dar pra comparar com aquele rei de Númenor que tava, entre aspas, doente, porque aquilo lá não era um velho doente, aquilo lá só um ator tentando se passar por um negócio simples, um ator que pediram pra ele fazer um negócio simples. Aquilo lá, o que pediram pro Paddy Considine fazer em Casa do Dragão, aquilo sim foi um negócio que surpreendeu, aquilo sim foi lá uma atuação. Sim, não, e como você falou, os efeitos são ótimos. A hora que ele tira a máscara, né? E ele tá sem um olho, tudo ferrado, aquilo é CGI. Tipo, tá perfeito. É como se ele fosse um cadáver que ainda estivesse vivo e sendo decomposto ao mesmo tempo. Exatamente. Sim. E ele também já tá senil, né? Porque ele tá vivendo na base do leite de papoula, que é tipo um analgésico, né? E isso deixa ele fraco, deixa ele meio lelé, não sabe muito bem o que ele tá falando. Mas assim, realmente é um baita personagem, um baita momento. E ali, é como você falou, né? Ele sempre foi um rei fraco, a série mostra ele como um rei fraco e tudo mais, mas a cena da caminhada, o Daemon fala, né? Que você é fraco, né, Viserys? E a cena da caminhada é maravilhosa, é linda, e ali ele prova que ele não é fraco. Ali ele mostra um sinal de força gigantesco. Então, é uma construção do personagem maravilhosa. Incrível. Mas, infelizmente, eu acho que ele mostrou essa força que ele tinha, demorou muito pra ele mostrar, né? Porque ele era um rei que, mesmo que ele mandasse, né? Ele ainda era muito, muito, muito questionado pelo personagem. Isso acontecia direto. E eu acho que também, mesmo que a gente não veja esse direto, também é um outro problema da série, que o outro problema foi ele não... Isso mais com a Rhaenyra, com os outros filhos a gente também não vê muito. Ele não consegue ser um bom pai, o que também fode muita coisa, porque vamos falar da família. O Aegon, o Aemond e a Helena. Eles estão meio assim, todo perturbados. A Helena nem tanto, que ela deve ter alguma coisa mais ali, mas o Aegon e o Aemond são meio perturbados assim, exatamente porque parece que eles têm um pai meio ausente, uma mãe perturbada, desequilibrada, louca, totalmente. E o avô ali também, que tá ali na influência também, que também não é dos melhores. E isso é muito do que faz o Aemond e o Aegon serem esses personagens, né, meio babacas que a gente conhece. Nada justifica, né? Principalmente o Aegon, né? Mas... o Viserys, eu gostei bastante dessa cena dele indo caminhando até o trono, porque ela carrega muito o sentimento dele de que ele faria de tudo para proteger
a filha dele. Uhum. E quanto aos outros filhos, eu não sei se ele considera realmente muito eles, porque quando ele encontra a Rhaenyra, quando a Rhaenyra volta no início do episódio e vai lá ver ele deitado na cama, ele olha pra ela e fala: Rhaenyra, minha única filha. Sim, sim. Não, exatamente. É porque ele amava a esposa dele, né? A primeira esposa. Isso, a Aemma. Ele amava ela, tipo. No final do episódio, nossa, essa parte aí eu fiquei muito triste. É bem emocionante, né? Quando ele morre, tipo, e ele fala com ela, né? Ele vê a esposa dele, né? No final do episódio eu só tava vendo. Eu só queria que ele morresse logo porque eu tava vendo o coitado sofrer tanto. Não, sim, dá muita agonia, tipo, e assim, a gente vai falar também da cena do jantar, mas realmente, ele, como vocês falaram, ele não amava muito os filhos com a Alicent, porque eu acho que ele não teve muito tempo de conhecer eles, de, sabe, de criar um laço de verdade com eles, e ele amava a primeira esposa dele, assim, de verdade, do fundo do coração dele, e ele também amava a Rhaenyra, tanto é que ele realmente só considerava ela a filha dele, né? E ele faz aquele último ato pra ajudar ela no momento em que ela tava precisando demais, assim, da ajuda dele. E tem a cena do jantar, já encerrando o episódio, que, assim, essa cena do jantar é linda, é emocionante, assim, o discurso dele, aquela cena, que, tipo, são os últimos momentos dele em que ele pode ver o sonho dele se realizando, né? De ter a família dele feliz, todo mundo dançando, rindo, né? Se divertindo com aquela musiquinha clichê. É bom demais. Faz um alívio. Sim, Faz um sim. alívio essa cena. Pra mim, pelo menos, foi. E tenho certeza de que foi pro Viserys também. Sim, sim. Essa cena é ótima. E acaba com... Né, depois que ele vai embora, tem toda a treta com o Aemond, né? Com os filhos bastardos. Mas que eles têm todo um ódio entre eles, né? Uma desavença, né? Uma rixa. E o episódio acaba com o Viserys morrendo, né? E com o Viserys morrendo, né? No momento que ele morre, a Rhaenyra, que na mesma noite a Rhaenyra e a família vão pra Pedra do Dragão. Quando eles, e como eles não estão mais no castelo, né, no Porto Real, eles não sabem da morte dele. E o nono episódio, o penúltimo episódio, é todo focado nos Verdes, que é o grupo da Alicent e do Otto, que são eles organizando o golpe, né, em colocar o Aegon no poder, né? Tem todo aquele lance do episódio final, né? Tá quase esquecendo, que é quando o Viserys ele tá morrendo, ele dá uma delirada lá, ele acha que ele tá falando com a Rhaenyra e ele fala da profecia que tá na daga, né, do Aegon, né? O sonho do conquistador, né? E ele cita que no final da profecia o Aegon vai sentar no trono e tudo mais, e a Alicent entende que ele quer que o Aegon, o filho deles, que sente no trono, né? E isso dá o pontapé pro golpe, pra eles colocarem o Aegon no poder. Eu acho que a Alicent meio que usou isso como desculpa. Porque Assim, ela não parecia muito interessada de fato no que tava falando. Ele só falou Aegon e ela, nossa, ele tem que ser o rei agora. É isso que ele quer. Não é possível, o cara passou décadas defendendo a Rhaenyra como a rainha. E aí, do nada, ela acredita que nos últimos segundos ele queria que o Aegon, aquele moleque lá, fosse rei. Parece. Não, mas, ô Vitor, sim, sim. eu acho que o negócio, tipo assim, qualquer nome que o Viserys falasse naquele momento, a Alicent ia escutar Aegon. O que vocês acham que o Viserys realmente quis dizer naquela hora de delírio? Não, é que ele tá. É que assim, tem aquela cena em que ele fala com a Rhaenyra, né? E ela fala, tipo, você realmente acredita no sonho do conquistador, não sei o quê? E ele não responde, né? E aí naquela cena que ele tá deitado, ele tá meio, tipo, respondendo ela. Falando que ele acredita, que ele deseja, né? Ele quer que o Aegon vai sentar, né? No trono. E o Aegon que eles estão se referindo é o Jon Snow, né? Porque o Jon Snow, ele é o Aegon Targaryen. Ele é o filho lá da irmã do Ned Stark e tudo mais, com o outro Targaryen, tal, que é a grande revelação da sexta temporada do Game of Thrones, né? Mas tem um Aegon em cada esquina nessa série. É o único nome que sabe, né? Tipo, é tipo o João. Qual o nome vamos dar o nome do filho? João V, aí depois é um João VI, VII. E assim, e ainda vai ter. Vão saber quem que é o. Que tem que. O Aegon, né? O príncipe prometido. Não, o próprio filho da Rhaenyra, né? Que ela tem. Acho que ela tem 2 filhos com o Daemon. E um deles chama Aegon, né? O Aegon III. Então, porra. E vai ter o Aegon IV e o Aegon V ainda. Então, tipo. O quinto é o ovo, né? O Aegon V. É o Egg, né? É isso aí. Que vai ganhar uma série na HBO Max, na HBO em algum momento. É um projeto bem legal. Com isso, eles dão um golpe, né? No nono episódio. E eles têm que achar o Aegon. E aí fica claro que o Aegon, que ele não quer ser rei.
né? Mas ele é o cara que não pode ser rei, né? Porque ele é um completo psicopata. Ele é um cara que, pô, ele vai num piores lugares de Porto Real, onde tem rei de criança, ele sai fazendo sexo engravidando um monte de mulher, deixando um monte de bastardo por aí, né? É Essa parte me horrível. lembrou que bebê não casa. Tava numa mesma estrutura ali. Caralho. Tá, Um pouquinho tá do aí, Aegon. uma analogia que eu não fiz, mas gostei. Tá, mas falando um pouquinho do Aegon, essa construção do personagem dele, de novo vamos passar pela mãe perturbada deles, a Alicent, né? É que, também voltando um pouquinho na cena de jantar também, pra poder citar isso, os personagens não se odiavam, né? Foi naquela cena mesmo, né, que ele tá fazendo piada da cena dele batendo uma punheta, que ela começa a apontar uma rixa entre o Aegon, né? E os filhos da Rhaenyra, porque eles eram amigos, né? Tava até bulinando o Aemond junto, mas a Alicent, nessa sede dela ter o filho dela como rei, foi plantando na cabeça do Aegon, mesmo que ele fosse meio que ele é maluco das ideias, né? Escroto, mas foi plantando nele e foi distanciando ambos o grupo de filhos, o que também outro efeito por causar toda a guerra. Uhum. Não, no final foi tudo aquilo, né? Foi essa desconexão do Viserys com eles que causou isso, né? E o Aemon, né? Ele queria ser o rei, ele mostra que ele tem interesse, né? A Alicent manda ele, o maldito do Criston Cole, procurar o Aegon. E aí ele mostra também, né? Que, pô, eu sou o segundo na linha, né? Eu merecia mais do que ele ser o rei, né? Mas acaba dando errado, eles acham o Aegon e coroam ele. E aí tem a cena mais polêmica da temporada, que é eles dão todo um golpe, né? Eles matam. Quem não se ajoelhar, né? Os donos das casas que não se ajoelharem pra eles enforcam, eles prendem, né? Então é todo um golpe mesmo, né? E tem a cena da Rhaenys, né? A rainha que nunca foi, que ela quebra o septo lá, o lugar lá dos dragões, no meio da coroação. E aí, todo mundo ficou puto porque ela não deu um Dracarys, né? Não matou eles, né? Quer Mas encerrar ela tudo podia. isso. Né? Olha, Então, É que é a gente vai comentar. padrão dos Targaryen, mas somos inocentes. Olha, eu virei, exatamente. eu virei fã da Rhaenys depois desse episódio, porque até então eu tava muito puto com tudo que tava acontecendo. Até a cena dela aparecer com o dragão lá, que daí eu fiquei, aí sim! Sim, assim, essa cena, eu vou falar meu ponto de vista. Eu acho ela muito boa. É verdade que ela só mata os inocentes, né, os pobres, e não mata os caras que realmente mereciam morrer. Mas é o que ela fala, ela não podia matar porque não é uma guerra dela, né? Essa guerra não é dela. Ela e a família não tinham um lado, ela explica isso no 10º episódio. E era isso até casa com o diálogo que ela teve com a Alice da questão de poder, o Cleono, né? Então, eu acho que realmente ia sair da personagem se ela tivesse matado. Aqui, que deu uma vontadezinha dela meter um Dracarys lá, deu, né? Eu tava, assim, esse acho que é o maior problema pra mim. Na hora que ela saiu ali do chão, nada, e ficou olhando pra eles, eu não acreditei nem no que ela ia. Não tinha sensação de perigo nenhum. E aí, pra mim, quando ela saiu voando, eu falei, tá bom. Não, essa cena, ela realmente, tipo, não foi total. Eles deviam ter deixado um pouco mais claro as intenções dela antes de terem feito essa cena, né? Mas, enfim. O que faz aqui, princesa? Vim evitar uma carnificina. Sir Criston, mantenha a princesa em segurança. Cuidado para não assustarem a Syrinx, meus lordes. Ela é muito protetora comigo. Aí a gente chega no último episódio de A Casa do Dragão, em que é mais focado quase totalmente na Rhaenyra e no time dos pretos, né, que é a aliança dela, em que eles ficam sabendo da questão do que o Viserys morreu, né, a Rhaenys, ela vai voando até lá e conta que o Viserys morreu e eles tomaram poder, e coroaram o Aegon. E aí começa toda aquela politicagem, a coroação dela que é muito bonita, ela acaba perdendo o filho dela, né? Mais uma cena de parto dolorosa. E essa aí, parabéns, Emma Darcy. Pode reservar o M dela. Tá merecido. Porque, porra, pelo menos a indicação incrível. E agoniante, assim. Acho que talvez tenha sido quase mais forte que a da cena de parto da mãe dela. Pois é, lembra quando eu falei que tinha outra cena de parto que me deixava eufórico? Pois é, era essa da Rhaenyra que você falou, tipo... Caraca, eu até tenho vergonha de recriar o barulho que eu fiz. Eu nem vou fazer, nem sei porque cogitei fazer isso. Não, essa cena é muito forte. E, assim, o último episódio teve muita
polêmica envolvendo a Rhaenyra, o Daemon e o Aemon, a gente vai chegar nisso. Também porque teve a questão de que boa parte do episódio vazou antes dele sair, né? Nossa, teve essa merda também, né? Porra, é tradição da HBO, é o checklist, né? Tipo, é fã chato reclamando, é reclamação do tá muito escuro e o episódio importante vazar. É o checklist da HBO. Game of Thrones era toda a temporada essa putaria e não mudou nada, né? Então, e assim, muita gente criticou a Rhaenyra nesse episódio, falando, tipo, que ela foi burra, que ela não devia ter feito que ela cedeu pro Otto, né, tudo mais. Mas, porra, eu acho que é interessante, porque a Rhaenyra, ela tem uma questão mais pacífica, né, até então ela não tá sangue nos olhos, ela quer evitar o sangue, e o momento que o Otto faz aquele joguinho lá, cara, Otto, inclusive, que personagem foda, completamente detestável, odioso, nojento, manipulador, assim, eu adoro, Game of Thrones é feito de personagem assim, né, que movimenta a trama e tudo mais, excelente, e ele faz aquela jogada emocional suja, dando aquela página pra ela, falando, não, a rainha ainda é sua amiga, ela gosta de você, a gente pode resolver isso sem violência, e pipipipopó. Então, e ela, né, acabou caindo nisso, mas eu achei super condizente com a personagem, até né, foi uma burrice, mas é assim que funciona Game of Thrones, né? Às vezes a galera vai pela emoção e acaba fazendo merda. Eu não acho que ela caiu, eu acho que ela ficou de fato comovida ali, porque foi a Alicent que arrancou a página e pediu pra entregar. E eu acho que ela conseguiu ali. A amizade entre elas é muito bem feita, e a última vez que nós tínhamos visto foi no jantar. Então, foi um choque, realmente, de fato. Eu acho que a Rhaenyra estava lidando com muita coisa ali, tudo pai, depois tem que sim. passar um pano pra Rhaenyra aqui sobre essa decisão aí de não ir pra guerra. Eu também passo todos os planos pra Rhaenyra, nunca errou. Perfeita, cristal imaculado. Mais que merecido aquela coroa pra ela, viu? Ela que merece aquela coroa. Sim, não, a cena linda, assim, cinematografia, música. Cara, o Ramin Djawadi, né, que é o compositor do Game of Thrones, de Westworld, e voltou aqui pro Caso do Dragão. Esse homem é uma besta enjaulada, não tem como, é muito forte, muito Ele foda, é muito bom, sabe? Ele é muito bom Muito mesmo, bom. ele só se esqueceu de fazer um novo tema pra abertura, né? É verdade, né? Pô, é que Essa parte. tem isso, né, também. Assim, a abertura é muito legal, mas assim, eu não fiquei puto de não ter o tema, mas realmente podia ter tido um tema novo, né? Acho que não deram mole. Eu não vi problema, eu gostei. A música de Game of Thrones é super icônica, inclusive a abertura é muito melhor que aqueles pozinhos lá do Senhor dos Anéis, que Senhor dos Anéis pozinho. Essa sim é uma abertura perfeita. Do sangue do passando, aí mostrando as linhas, meio que mostrando as linhagens, é muito bom mesmo. Eu pulava Sim. as duas aberturas do Senhor dos Anéis e Casa do Dragão. Eu admito que eu também pulava, mas é porque eu normalmente não vejo abertura de série. Mas é mesmo sendo Não muito pulou boa. não. Eu sempre gosto de ver a abertura. Eu não vejo as ends. Isso Uhum. acontece muito também quando eu tô vendo coisas tipo. Não é porque desenho americano assim, muito não tem abertura, mas anime tem. Fica mais icônico, Anime por tem, exemplo. né? Sim. Não, eu também. De anime eu vejo, né? Mas o Game of Thrones eu pulava. E tem o final, que é toda a cena do Lucerys, né? O filho da Rhaenyra, que eles decidem mandar ele. Eles separam, né? Os filhos, cada um vai com o seu dragão. O Jake, né? O Jacaerys, ele vai pro norte, né? Encontrar os Starks. E o Cerys, ele vai pra Ponta Tempestade pra falar com o Lord Baratheon, né, pra reafirmar a lealdade dele, né? Com a Rhaenyra. E lá, quando ele chega, ele encontra o Godzilla, também conhecido como a Veigar, uma cena assustadora, tá chovendo, todo aquele clima trevoso, e lá dentro tá o Aemond, né, os dois inimigos, e cara, aí o Baratheon manda a real, né, tipo, pô, o rei pelo menos mandou, o filho mandou o Aemond, né, e ele vai casar com uma das minhas filhas, e a rainha não mandou nada, ela só quer que eu relembre as promessas do meu pai, né, que porra é essa? Isso gera toda aquela sequência dele fugindo, né, dele indo embora, e sendo perseguido pelo Aemond, com a Veigar, que é, porra, foda pra caralho, é uma das melhores cenas da temporada, e muito bem filmada, assim, é uma cena à noite chovendo, mas dá pra você enxergar tudo, o CGI, né, eu não sei que pacto com o diabo a HBO fez, que o CGI tá perfeito, termina, né, com a morte dele, né, entre aspas, acidente, e o Cerys morre, né, a Veigar destroça ele e o dragão.
são muito bem feitos nessa série. O dragão do Daemon, que faz um barulho antes de aparecer, meio que um chiado, é maneiríssimo. Olha, pra mim, só pelo fato de que cada episódio tinha pelo menos uma ceninha com dragão, já dava jus ao nome. Diferente de Senhor dos Anéis, que não tinha anel em nenhum episódio. Eu sei que O Pars realmente odiou o Senhor dos Anéis, porque já citou umas 15 vezes, né? Eu tô tentando não citar, né, pra não jogar meu veneno, mas tá foda, né? Começa a Deixou falar do o Moço Smaug, né? feliz. O Smaug nem apareceu. Começa a falar de Hobbit, né? Inclusive Smaug e Benedict Cumberbatch, né? Doutor Estranho. Mas verdade, os dragões, o Victor falou, estão muito pirados, assim, são designs completamente diferentes, né? São cores diferentes, tamanhos diferentes, é muito irado. Assim. Eu queria falar que o Aemond, assim, ele tava querendo os Thor, o garoto, ele não tava querendo matar ele ali. A briga ali foi entre os dragões, que é o que o Viserys falou no primeiro episódio. Que a ideia de que eles controlam os dragões é apenas uma ilusão. Sim, exatamente. E assim, a galera ficou puta, porque nos livros, assim, gente, o livro, que é baseado nessa série, que é o Fogo e Sangue, é um livro diferente porque ele é escrito por um narrador não confiável, que são os Maesters, né? São tipo, né, os carinha lá de branco, que sempre aparece, tá? São tipo os médicos. Os Mestres. De Westeros. Isso, os Maesters, né? Mestres. E eles odiavam os Targaryens, uma parada que é real, assim, eles nunca gostaram da família, e os livros são escritos, tipo, meio como se fosse uma pessoa narrando, né, então, tipo, muitas informações que tem no livro não é muito confiável, né? Não tem muitos detalhes, então, por exemplo, no livro fala só que o Aemond matou o Cerys, né, não tem esse negócio com o dragão, os dragões brigaram e tudo mais, mas como o Victor citou, isso faz sentido porque os dragões, o dragão pequenininho lá, né, que o mini dragão, ele ficou encurralado pela Veigar, aquele dragão gigante, ele ficou com medo e na hora que ele viu a oportunidade, ele atacou o dragão, né, por instinto de sobrevivência, e a Veigar ficou puta, né, e aí decidiu matar ele. Então, faz sentido ainda a história. Então, eu lembro que esse episódio, os fãs, assim, chatos, que viram o episódio vazado, estavam falando que não, foi horrível, destruíram a série, mas não, gente. Não, tá tudo bem, o episódio foi muito bom, fez sentido. A mesma coisa com o Daemon enforcando a Rhaenyra, que tá dentro do personagem. Então não é nada, não é o fim do mundo. Eu acho que eles não ter planejado matar adiciona muito ao personagem. Uhum, sim. Não, dá uma camada bem legal pro Aemond, que já é um personagem muito bom. É um personagem geradíssimo. E com a morte do Cerys, a gente chega pro final, que é a Rhaenyra, sabendo, descobrindo que ele morreu. E aí é sangue nos olhos, e ela vai pra guerra agora mesmo. Agora, né, a segunda temporada, o pau vai comer, vai ter a guerra, sem dó nem piedade. Pra mim, o Aemond já é o Joffrey dessa série. Não, Nossa, nem perto. Não, perto. pelo amor de Deus. Tá maluco? Tá maluco, né? Cara, o Joffrey é o Christian Cole e o Aegon, porra. Não, o Christian Cole também Joffrey. é um trust, mas aí o Aemond também tá na minha lista negra. Não, o Aemond é legal. Legal pra caralho, não errou. Só errou na hora que bateu nas crianças. O cara colocou uma safira no olho, cara. Não, foram eles que foram bater nele, pô. Não, é verdade, ele colocou a safira no olho, iradíssimo, assim, o cara, ele e o Corlys, os dois Chad, né, da série, os dois maiores. O que faz aqui, princesa? Vim evitar uma carnificina. Sir Criston, mantenha a princesa em segurança. Cuidado para não assustarem a Syrinx, meus lords. Ela é muito protetora comigo. Já chegando nessa parte dos mais legais, mas encaminhando pro final do podcast já, quero perguntar para cada um de vocês darem uma nota geral para a temporada, expectativas para a segunda e um resumindo o que vocês mais gostaram dessa temporada. Começando com o Arthur. Eu acho que eu vou dar uma nota 9, né? Eu até já falei o motivo de eu não ter... Eu vou dar um 10, né? Porque os time skips, né, eles são necessários, porque não pode ficar cada temporada contando uma parte. Algumas vezes eles acabam não explorando conceitos e sendo pra trás, né? O próprio Howard Strong, que eu já falei que eu não fiquei muito satisfeito como ele foi abusado, mas ainda a série é muito boa. Tenho expectativas bem altas pra próxima temporada, né? Curti até... Acho que é 2024, né, que eles vão lançar, eu acho, né? Né, Charlie?
Isso. Eles vão começar a filmar agora em março e confirmaram que vai ser só em 2024 mesmo que vão lançar a temporada. Né, curtir por enquanto 2024 um pouco, curtir tomando sangue e queijo, né, Charlie? O sangue e fogo não dá, né? E expectativas grandes, principalmente para personagens como o próprio Aemond, que ele já tem um destaque incrível nessa temporada. Toda cena que ele aparece vai ser boa, essa coisa. E que eu acho que ele vai ser mais explorado na próxima temporada. Também ver mais dessa briga dos verdes e dos negros, obviamente. Ver mais do Daemon, que eu espero, né? Que eu adoro o Matt Smith. Uhum. E eu acho que é Não, isso. esse fato é sensacional. Perfeito. Você deu a nota? Eu não... Dei 9. Ah, tá. Desculpa, então. Bom, fala aí, Victor, então. O que você achou da série? Melhores momentos, nota e expectativa pra segunda. Eu achei a série excelente. Bem melhor que a primeira temporada de Game of Thrones. Uhum. E acho que a expectativa que eu tenho pra próxima temporada seria ver o Winterfell. Quero ver muito. Quero ver a Sim. montagem. Eu também tenho expectativas pra ver, porque o personagem do Daemon, ele é bastante interessante e ele não fala muito. Ficar pensando bastante ver o que ele vai fazer, o que ele quer de verdade. Então eu quero ver, porque eu acho que ele é capaz de trair a Rhaenyra ainda. Ah, sim. Eu tô me convidando pra não dar spoiler, mas sim. Além do Aemond, que eu espero que tenha uma cena dele chegando em casa, contando pra mãe dele o que aconteceu. É muito interessante ver isso. E a minha nota da série, acho que eu daria um 9 também. Acho que pelo mesmo motivo que o Arthur falou, que é o time jump. Estragaram muito. Eu também não gostei da abertura, eu achei. Uhum. Eu não gostei, na hora que eu ouvi, eu fiquei decepcionado um pouco. Mas nada que trague muito sério. Uhum. Eu acho que o meu Excelente. personagem favorito foi o Viserys nessa temporada. No início eu não curtia muito ele. Também ficava nessa que achava que não cabia naquela posição de rei. Mas acho um pouco, mas o amor que ele mostra pela Aemma e pela Rhaenyra é muito bem feito. E no final eu fiquei me sentindo mal por mim mesmo, por não ter gostado nele desde o início. Excelente. Agora, Parzi, por favor. Olha, eu achei a série fenomenal, tipo, principalmente por causa de toda a trama, de toda a ambientação, tipo, porque realmente eu senti que dessa vez eu realmente pude ser apresentado ao universo de Game of Thrones, porque, assim, se tem uma coisa que eu gosto de série que me deixa nervoso, eu gosto de série que, assim, que me faz ficar preocupado com os personagens, onde eu não sei o que esperar. E, tipo, eu gosto muito de todo esse senso de perigo que o universo de Game of Thrones tem, sabe? Porque você nunca sabe quando um personagem qualquer desses vai morrer assim do nada. Minha nota pra série, eu, assim, sei querer imitar os outros, mas eu acho que também vai ser 9. Eu também acho que todo esse lance do time skip, dos pulos temporais aí que eles tiveram, eu acho que foi usado de certa forma com muita exceção. E eu acho que outro motivo que, pra eu tirar 1000 pontos, seria a questão do incesto, tipo, não que... Eu acho que também foi outro elemento que eles usaram Você um pouco se sentiu incomodado, foi isso, né? mais ou menos, porque eu acho que nesse cenário é mais compreensível, porque, tipo, era tempos medievais, eles tinham muito casamento vincular mesmo pra manter a pureza das casas e tudo, mas eu mesmo assim eu achei que foi... Eu acho que vai ser algo que pode incomodar algumas pessoas que podem querer dar uma chance pra série e tudo, mas pelo menos não é um negócio que chega a me incomodar que nem o Rick e Morty, porque lá eles querem ser engraçados fazendo aquelas coisas. Uhum. Mas assim, meus personagens favoritos, tipo, eu acho que iria pra Rhaenyra, porque eu gostei dela desde o primeiro episódio. Daemon também foi um personagem que eu comecei a gostar aos poucos, porque ele teve lá seus momentos. E o Viserys, assim, foi um personagem que eu realmente comecei a gostar muito mesmo lá de última hora. Sobre a minha empolgação pra segunda temporada, tipo, minhas expectativas até que são boas, mas eu acho que é um hype que eu consigo conter, sabe? Uhum, sei. Não é tipo o hype que você tem os projetos do James Gunn, né? Pro James Gunn agora da DC, controlando tudo, não é esse. Não, Eu falei que a gente não ia citar, mas eu me caí. Vocês citaram, eu não. Só vamos dizer que agora a gente tá cheio de presidente bom aí, viu? Exatamente. Só deixar claro, a gente tá gravando na hora da apuração dos votos. Então, foi uma gravação tensa,
pra caramba, mas agora com um final um pouco mais feliz. E agora minha opinião sobre a série, assim, eu gostei, tudo que vocês falaram, eu gostei muito da série, eu achei o elenco incrível, eu achei os visuais, assim, os dragões, o CGI, as armaduras, os figurinos excelentes, assim, eu fiquei chocado, até melhor do que o Game of Thrones, tem toda aquela galhofa, não é galhofa, aquela magia que tinha nos livros, né, que a série do Game of Thrones deixou um pouco mais soturno, um pouco mais pé no chão. Aqui eles abraçaram com armadura de dragão, roupa com escama, lindo, 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 elenco maravilhoso, direção impecável. Tirando um outro episódio que eu não curti tanto, achei que realmente os saltos temporais tiraram um pouco assim, o hype e o tesão por algumas coisas da série, mas no geral, excelente, nota 9 também, assim como vocês. Baita série, uma das melhores séries do ano, com certeza. Valeu a pena o hype e acreditar em Game of Thrones. Meu personagem favorito, eu diria, pra contrariar vocês, nos tals mesmos, eu diria que é o Sir Harold Wrestling, que é aquele guarda real careca, um personagem muito bom, interpretado pelo Graham McTavish, que é um ator excelente, e que ele é o cara lá que se recusa a matar a Rhaenyra, a participar do golpe, tirar a capa. Um personagem que seguiu a honra dele até o final. É um baita personagem. E pra segunda temporada, eu realmente acho que a coisa que eu mais quero ver são os Starks. Quem vai interpretar o Cregan Stark, que é um personagem bem legal, vai ter uma participação bem, bem importante nas temporadas futuras. E toda essa guerra civil que vai ter, né? Pô, a cena de ação, clima política, isso é o que faz Game of Thrones ser Game of Thrones, e eu tô ansioso demais por isso. Olha, eu vou zicar e dizer que esse Egon Stark vai ser o Henry Cavill. Não vai ser porque... E o que o Charlie falou, né? A gente conseguiu falar, né? Que são os 3 Shads, né? O Harold, o Corlys e o Daemon. Os 3 Shads da temporada. Sim. Os 3 fodões. E assim, o participante do Henry Cavill não pode ser o Henry Cavill, porque o Henry Cavill é muito velho. Tem que ser o Percy Jackson, o ator que fazia o Percy Jackson nos filmes. Ele é perfeito. O Logan Lerman? Isso, ele mesmo. Ele é a cara do personagem e ele tem a idade certa, porque ele é pra ter mais ou menos a idade dos filhos da Rhaenyra, né? Ele é um pouquinho mais velho só. Então ele ia ser perfeito, fica aqui meu fancast. Quando ele for anunciado, pode me cobrar aqui, né? Falar que eu estou sempre certo mais uma vez, né? Como sempre. Pra quem não sabe, o Charlie é o vidente do grupo. Sim, eu estou sempre certo. Raras exceções eu erro. O que faz aqui, princesa? Vim evitar uma carnificina. Sir Criston, mantenha a princesa em segurança. Cuidado para não assustarem a Syrinx, meus lordes. Ela é muito protetora comigo. Bom, o papo tá muito legal. Foi um dos episódios mais legais que a gente já gravou. Muito obrigado mesmo. Eu gostaria de agradecer o Pars, o Arthur e o Vitor por terem participado da gravação comigo. Com ótimas companhias. A gente destrinchou e comentou bastante sobre essa temporada de A Casa do Dragão. Eu sei que todo mundo aqui curtiu. E também gostaria de agradecer você, ouvinte, que ouviu até aqui, deixou um comentário e compartilhou o episódio. Muito obrigado de coração. Dá mais uma vez aqueles recados do início. Acessem o nosso site, Fórum Nerd. Está postando todo dia notícias, críticas, artigos, listas, muito conteúdo legal. De verdade, conteúdo bem variado, falando de vários filmes, séries diferentes. A gente fez A Casa do Dragão, cobertura completa. Acessem, a gente vai deixar aqui no post as críticas. De verdade, muito obrigado se vocês clicarem nela. E nos sigam nas nossas redes sociais, Fórum Nerd, que é Fórum Nerd no Facebook, no Instagram e no TikTok. A gente tá postando os vídeos no YouTube e no TikTok, vários vídeos interessantes toda semana, tanto os podcasts quanto vídeos especiais que o Bruce está produzindo de indicações. São bem legais, inclusive. E no @nerd_fórum no Twitter. Né? A gente está postando nas redes sociais vários conteúdos originais, indicações, notícias exclusivas de redes sociais. Então, tem muito conteúdo legal. Sigam a gente, por favor. Vai ser bem legal. E também nos sigam nas nossas redes sociais pessoais. A minha é Charlinho Brau 1, onde eu posto várias indicações de filmes que eu tô vendo, falo um pouco de política, um monte de bobeira. Sigam lá, por favor. O Arthur Ribvale, que é o Twitter do Parse. Sigam lá, onde eu vi esse homem falando 24 horas de DC e Marvel. E @TR41L3RP4RK, que é
o Twitter do Arthur, né? Nem precisava, Charlie. Mas tá aqui também na descrição, então sigam ele. Ele também, nossa, ele vê um monte de coisa, fala um monte de coisa, então sigam o menino que ele manda muito bem. E o Vitor, né, sigam ele no Instagram, que é V_E_Carry. Ele também tá aqui na descrição. Sigam ele também, é um cara bem legal. E acho que é isso, né? Acho que não tem mais nada pra falar. Gostaria de agradecer a todo mundo que veio até aqui. Nós vamos ficar por aqui. E obrigado por escutar e até a próxima. Falou, pessoal!